Prezadíssimas irmãs, caríssimos irmãos, companheiros no ideal espírita, que este momento divino da prece inicial do Abilinho, que esta paz, que essa serenidade, que a bênção do Mestre Jesus possa continuar pairando, reinando neste ambiente de paz e de amor, e que a partir deste momento todos nós possamos ser assim muito bem envolvidos numa única finalidade, num único objetivo, que é a busca, a compreensão e o entendimento das palavras de Jesus. Se possível, tudo com base na doutrina espírita, que é hoje um tipo de doutrina que já nos permite um melhor entendimento em termos de conhecimento, e tenho certeza que já começa também a despertar dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós, um desejo imenso de podermos tentar diminuir, reduzir as dificuldades e necessidades do nosso próximo. E quando fazemos esse comentário da tentativa de reduzir dificuldades e necessidades do nosso próximo, seria bom que nesse momento o nosso pensamento se estendesse até os nossos lares, porque lá que estão também pessoas extremamente necessitadas, que são os nossos familiares e que estão muito próximos de nós. Chico Xavier, ao ser entrevistado pela Rádio Boa Nova, perguntaram a ele assim: Chico, qual a melhor religião que existe? Chico pensou e respondeu: sabem que eu não sei? Eu não sei se a melhor religião é a A ou é a B. Porque existem tantas e tantas religiões no mundo, quase 5.000 tipos. Chico respondeu: não sei. Mas ele completou dizendo: olha, a melhor religião que existe é aquela onde você vai e você se sente bem. Portanto, meu caríssimo irmão, neste momento, olhe bem dentro do seu coração. Vê se tudo isso que você está frequentando está lhe trazendo alguma conversão, alguma modificação. Vê se tudo isso está te tornando uma pessoa bem mais feliz. Se isso está acontecendo, esta então é a melhor religião. E Chico completou falando assim: olha, eu vou ficar com a doutrina espírita, porque Allan Kardec usou como base do seu evangelho: fora do amor e da caridade, jamais haverá salvação para o ser humano. Fora do amor e da caridade, jamais haverá salvação para o ser humano. E finalizou dizendo assim: olha, é dever, é objetivo principal da casa espírita levar a seus frequentadores o Evangelho do Cristo, da forma mais simples possível. É isso que nós vamos fazer na noite de hoje. Evangelho de Jesus bem puro, de ponta a ponta, com palavras de fácil assimilação, para ver se a gente consegue fazer um esforço um pouco maior, de conseguir fazer esses ensinamentos penetrar bem forte a nossa mente, o nosso espírito e o nosso coração, para ver se a gente consegue sair daqui e tentar fazer aquilo que nós temos uma dificuldade imensa, que é de realmente colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Algumas casas têm nos convidado, agendando palestra, e algumas delas têm pedido um tema assim, que seja muito propício ao momento que nós estamos vivendo nos tempos atuais. O mundo está sofrendo muitas transformações, é um mundo de muitas mudanças, nós estamos sendo bombardeados a todo momento por uma quantidade imensa de notícias, tanto via eletrônica como via boca a boca, de um noticiário que muitas vezes estão trazendo sentimentos negativos, deixando as pessoas tristes, deixando as pessoas com medos e até muitas vezes um pouco revoltadas e agressivas. Dado isso, nós fomos até o Evangelho de Mateus, no capítulo 17, 14, que também é muito bem explicado por Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé remove montanhas. Isto. Nós vamos dividir esse estudo em 3 partes. Primeiro, eu vou fazer um convite a todos nós para que voltemos no tempo, indo até onde tudo isso aconteceu.
onde teve a origem desse ensinamento do Cristo. Depois nós vamos traduzir as palavras para poder entender melhor o que ele quis dizer. E numa terceira parte nós vamos interpretar de acordo com a doutrina espírita. Então eu faço convite a todos vocês para que voltemos um pouco no tempo, não muito, menos de 2000 anos, vamos até o ano 31 da era cristã. Jesus vivia numa região da Galileia e ele tinha o hábito de pelo menos 2 vezes por semana subir até a montanha que tinha ao lado do lago e ali no horário da madrugada, bem cedo, Jesus costumava ficar ali orando, rezando, meditando. Isso fazia com que ele se elevasse cada vez mais o seu nível espiritual. Esse é um convite também que ele nos faz no Evangelho, para quem conseguir logo de manhã, no primeiro horário, depois que se levanta, procurar um lugar bem sossegado, bem calmo, bem tranquilo, e fazer essa conexão com Deus, conexão com Jesus. Quando ele deixa o monte, ele se dirige até o povoado que ele vivia, um grupo de pessoas de mais ou menos 40, abeira-se dele, como era de costume, e no meio dessas pessoas um senhor, ele se ajoelha e diz assim para Jesus: mestre, cure o meu filho anda num estado lunático, ele está dando cabeçada na parede, se joga na água, se joga no chão, eu não sei mais o que fazer com ele. Quando aquele senhor diz que o filho dele estava num estado lunático, em outras palavras, nós poderíamos entender que aquele menino encontrava-se completamente obsidiado. Aquele menino encontrava-se completamente influenciado por entidades inferiores do plano espiritual. Para vocês entenderem, eu sou novato de doutrina espírita, 1996 ou 98, quando eu cheguei na doutrina, o dirigente da casa que eu frequento me convidou para fazer um trabalho de campo, na favela do Brejo Alegre, ao lado da linha do trem, na vicinal de Engenheiro Schmidt. Era um sábado à tarde, quando nós chegamos lá, uma senhora de uma das casas, ela chamou o dirigente e falou assim: olha, o senhor poderia ver o que o senhor faz pela minha filha? Faz 2 dias que ela está embaixo da cama, ela não quer se levantar nem para comer e nem para tomar banho, e eu não sei o que fazer. O meu dirigente pediu que eu afastasse a cama, me colocasse em posição de vibração, estendendo as mãos, e ele começou a doutrinar também os espíritos que influenciavam aquela menina. Passado alguns 10 minutos, a menina abriu os olhos, ela clamou pela mãe, dizendo: olha, eu quero tomar um banho, eu quero comer alguma coisa. A menina ficou boa. Eu caracterizei aquilo, no meu entendimento ainda muito insignificante, muito distante, eu também entendi, caracterizei como sendo uma cura, um milagre. Estou contando isso para vocês porque se em pleno século XXI, pessoas bem intencionadas, pessoas bem preparadas, pessoas com conhecimento, também conseguem realizar esse tipo de trabalho, de doutrinar os espíritos que obsidiam qualquer um tipo de pessoa. Se hoje, em pleno século XXI, nós temos pessoas capacitadas para fazer isso, imagine esse trabalho para Jesus, no ano 31. Café com leite, mamão com açúcar. Jesus não teve muito trabalho. Em poucos minutos também ele conseguiu doutrinar os espíritos que obsidiavam aquele garoto. O menino levantou-se, ficou bom, ele começou a sorrir, o pai todo feliz, abraça o filho, agradece a Jesus e vão embora plenamente contentes os dois, pai e filhos. As pessoas que estavam ali em volta, sem entender, sem compreender, também caracterizaram aquele ato como um milagre por parte de Jesus. Quando o pai e filho se afastam, Jesus olha para os seus 3 apóstolos, aqueles 3 mais habituados a ficar perto do Cristo, que era o apóstolo João, seu irmão Tiago e o Pedro. Ele olha para eles e fala assim: olha, eu conheço esse senhor,
Ele já esteve comigo uns dias atrás, mas o menino não estava presente. Ele me disse que tinha um garoto que não estava passando bem, e eu pedi a vocês que fossem até a casa desse senhor. Vocês foram? E os 3 uníssono responderam: fomos, mestre. Estivemos na casa desse senhor, fizemos algumas rezas, fizemos algumas orações, conversamos com o pai, com a mãe, com o menino, mas agora nós queremos saber de ti. Como é que foi que você conseguiu curar o menino e nós não conseguimos? Jesus olhou para eles, e disse assim: por que não tivestes fé? Vocês foram até esse determinado tipo de trabalho a ser realizado e foram hesitantes. Vocês não confiaram no potencial que têm. Vocês não foram com perseverança, não acreditaram que poderiam realizar esse tipo de trabalho. A bem da verdade, nós também somos, de vez em quando, o apóstolo Pedro, o apóstolo João e Tiago. Tem muitas vezes que a gente sai para realizar qualquer tipo de trabalho e a gente também está hesitante. Muitas vezes a gente também não confia. E quando a gente hesita e não acredita e não coloca confiança naquilo que nós pretendemos realizar, também tem possibilidade de a realização não se realizar. Então Jesus fala para eles, por que não tivestes fé? Se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam até remover uma montanha de lugar. Essas foram as palavras de Jesus. Isso que consta, foi assim que aconteceu. Então, numa segunda parte, nós vamos traduzir essas palavras, porque Jesus usava um tipo, naqueles tempos, eram vários idiomas, várias línguas. Então, Jesus tinha que usar uma certa linguagem que, às vezes, dificulta o entendimento da nossa parte do que Jesus quis dizer. Então, vamos lá. A palavra fé, ela vem do latim fides, que quer dizer compromisso, que quer dizer fidelidade. Ou seja, quando nós temos um determinado tipo de sonho, nós temos um determinado tipo de projeto, de meta a ser cumprida, a ser realizada. E quando nós vamos em busca de realizar esse projeto, essa meta, esse sonho, e nós acreditamos, nós tomamos como compromisso e somos fiel à ideia de fazer isso se realizar, nós temos tudo para que isso realmente se realize e seja 100% de sucesso. Então, a palavra fé, compromisso, fidelidade. E na nossa linguagem popular, no nosso Aurélio, fé quer dizer crença em alguma coisa, acreditar. Então, Jesus diz, quem tem fé, quem acredita, quem é perseverante, quem assume como compromisso, que tem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Olha como Jesus foi econômico. Muitas vezes nós acreditamos assim, que queremos realizar qualquer tipo de projeto, ou queremos eliminar qualquer tipo de obstáculo, de dificuldade, e muitas vezes a gente se pergunta, mas aonde está essa fé? Aonde está essa força? Que parece que ela não aparece. A gente não consegue localizar ela. Então Jesus não pediu muito. Jesus pediu a fé do tamanho de um grão de mostarda. Mostarda é isso que você está imaginando, pensando mesmo. Quando vai comer um cachorro quente, lá ele sugere maionese, ketchup ou mostarda. É aquele condimento amarelo. Mas antes dele ser processado, transformado, é um grãozinho pequenino, muito pequeno. Então Jesus não pediu muito. Fé do tamanho de um grão de mostarda. Se você tiver, você remove montanhas. Bem, então começando a entender, com um pouco de fé, eu começo a acreditar, não preciso muito. Se eu tiver, eu vou até ali São Carlos, Rio Claro, e eu consigo empurrar uma montanha de lugar. Não, não foi isso que Jesus colocou. Nós substituímos também a palavra montanha por dificuldades, problemas, obstáculos, crises, má vontade,
conformismo que temos dentro de nós, e até doenças. Os médicos hoje vêm acentuando com muita autoridade que toda pessoa que passa por uma doença grave, mas ela tem o equilíbrio da parte espiritual com a parte física, ou seja, ela tem um pouco mais de acesso aos ensinamentos de Jesus, ela tem muito mais probabilidade de se curar com muito mais rapidez. Eles acentuam isso. Então agora nós temos, com um pouco de fé, acreditando, nós podemos remover montanhas, dificuldades, problemas, obstáculos e até doenças. Então nós temos a tradução, agora nós vamos ao capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, para interpretar e começar a entender e compreender isso daí. A gente se pergunta assim, tudo bem, mas eu gostaria de ter um pouco mais de fé, eu gostaria de ter um pouco mais de força, mas como que eu faço para fazer isso penetrar dentro de mim, ou fazer uso ao meu benefício? Muito bom. No capítulo 19, Allan Kardec fala que a fé se divide em 3 partes. Primeiro, uma que ele chama de fé cega. Essa nós temos que descartar por completo. Fé cega seria mais ou menos assim: se porventura você procurar um templo religioso e o dirigente ou o pastor lhe recomendar que você deixe um dízimo de R$1.000 e você vai se livrar de todas as suas dificuldades, isso é fé cega. Kardec nos sugere que deixemos de lado, descartemos completamente a fé cega. A outra que ele diz é a fé inata, quando a pessoa realmente ela nasce com isso. São tão poucos que nascem com essa fé inata que a gente poderia até contar nos dedos as pessoas que sobressaem aí, tanto no campo profissional, como no campo artístico, como no campo espiritual. Então nós ficamos com a terceira, que é a fé raciocinada, que é a fé com base na razão, que é a fé com base nos fatos, que é a fé com base na lógica. É essa que nós temos que buscar e tentar entender, compreender, porque mesmo entendendo, a gente não consegue praticar isso, colocar isso em atividade dentro de nós. Então ficamos com a fé raciocinada. Mas para que possamos fazer isso penetrar dentro de nós, nós temos que ir somente por 2 caminhos. Primeiro, acreditar em Deus. Segundo, começar a acreditar em nós mesmos. São as 2 dificuldades que temos, porque nós já estamos com dificuldade de acreditar naquilo que apalpamos, naquilo que pegamos. Como acreditar naquilo que não vemos? Se não vemos Deus, como acreditar? Na questão de número 8 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, fala assim: como eu posso ver Deus? E os Espíritos respondem: em tudo aquilo que você observa, que não foi feito pela mão do homem, aí foi feito pela mão de Deus. Nós podemos entender e observar Deus nisso aí. Por exemplo, nós temos uma camada de oxigênio e de hidrogênio daqui até 13 quilômetros, que é responsável pela nossa vida, a respiração. Nós não estamos vendo, mas sabemos que existe. De 13 a 45 quilômetros, nós temos uma camada de ozônio, que nos protege dos raios solares e dos pedaços de meteoros e meteoritos que estariam caindo a todo momento no planeta. Se não houvesse essa camada, um pedaço de meteoro que caísse, porventura, aqui em São José do Rio Preto, acabava plenamente com a cidade. Então, nós não vemos, mas sabemos que isso existe. Ali na divisa do estado de Minas com São Paulo, na usina de Marimbondo, nesse momento a água desce, faz girar a turbina. Essa turbina emite um campo de força, e essa força vem através de uma fiação que chega até aqui no interruptor. Nós também não vemos essa energia, mas se você for ali e apertar o interruptor, a lâmpada acende ou a lâmpada apaga. Nós também não vemos isso. Nós também não vemos que no centro do planeta Terra tem um eixo imaginário que é responsável pelo movimento de rotação. Ou seja, a Terra gira em torno dela precisamente em 24 horas, sem nunca ter
atrasado 1 segundo. Isto faz com que a gente fique metade do dia do lado do sol e metade do dia do lado da noite. Se não houvesse esse eixo imaginário, sofreríamos um tranco agora e após 6 meses, nós não teríamos vida no planeta Terra. Quem foi que pôs esse eixo imaginário no centro da Terra? Vocês por acaso conhecem o nome do engenheiro, do arquiteto? Existe registro disso em alguma coisa? Então nós não conseguimos ver, mas sabemos que isso existe. E nós somos parte disso daí. Nós somos um pedacinho também disso daí. As Escrituras Sagradas nos dizem que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nesse momento, se todos nós penetrássemos o nosso íntimo mais íntimo, nós iríamos poder observar o divino, o sagrado, nos falando, se expressando, o que devemos fazer, como fazer, de que maneira devemos proceder neste mundo. A bem da verdade, Deus não é um rei, não é um homem que manda a gente para o calabouço. A bem da verdade, Deus é um verdadeiro parceiro estratégico. Deus é um verdadeiro consultor, que fica ao nosso lado, nos ajudando a resolver as nossas dificuldades e os nossos problemas. Nós temos que começar a abandonar por completo da nossa existência, da nossa mente, dos nossos pensamentos, uma mítica que vem de geração em geração. É o mito de que Deus é um velhinho, de barba branca, de cabelo branco, muito bem vestido, sentado num canto do universo, com um cajado na mão, olhando os nossos defeitos, vendo o que fazemos de errado e vendo o que fazemos de certo. Não, Deus não é um homem. Allan Kardec, com extrema inteligência, com extrema sabedoria, na questão de número 1 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, de acordo com a obra, às vezes tem 1018, 1019 ou 1017, mas eu não sei, não tenho acesso o porquê Allan Kardec escolheu como sendo a questão no número 1. E na questão de número 1, Kardec não usa o pronome quem. Nós que militamos em outras religiões, sem crítica, toda vez que vai se falar a respeito de Deus, eles perguntam assim: quem é Deus? Quando usamos o pronome quem, na pergunta, a resposta sugere o nome próprio. Quem é Deus? O João, o José, o Antônio. Não. Allan Kardec, com inteligência, ele pergunta assim: que é Deus? E as entidades sublimes, maiores do plano espiritual, respondem com extrema inteligência: causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Deus é uma força, uma energia, e nós fazemos parte disso, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Deus, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, e nós somos essa causa primeira, e nós somos essa inteligência. Imagine todos nós somos fruto de uma relação sexual, que nem sabemos aonde se procedeu, aonde se deu, nem sabemos se isso foi planejado. Mas nessa relação sexual, um espermatozoide, no meio de milhões, uma hora ou outra ele consegue chegar até o óvulo feminino. Olha a inteligência, olha a divinidade, olha a maravilha da vida. Esse pinguinho d'água, esse espermatozoide, quando ele consegue atingir o óvulo feminino, é o momento da fecundação, da concepção. Nesse momento, outra parte divina, inteligente, do plano espiritual, faz com que um espírito tome posse desse corpo físico. Então, esse corpo físico que durante 9 meses, com inteligência, vai se desenvolvendo todos os órgãos proporcionalmente, e depois até os 18, 20 anos também, com proporcionalidade à formação de todos nós que estamos aí.
uma parte divina, maravilhosa, inteligente. Então, se nós somos parte dessa inteligência, nós também podemos dizer que somos deuses, somos um pedacinho disso daí. Jesus colocou muito bem, vós também sois deuses, e se quiserdes, mas é preciso se esforçar, podereis fazer tudo aquilo que eu fiz, e ainda por acréscimo. Então, nós também somos essa imagem e semelhança de Deus. Mas, como fazer para apropriarmos isso dentro de nós? Fazer o que estamos fazendo. A bem da verdade, de todo modo, sabe o que acontece conosco? Nós procuramos esse Deus de uma maneira externa. Sempre buscamos Deus fora de nós. Tem pessoas que buscam no Espiritismo, depois vai para o evangélico, depois vai para o catolicismo, ou fica mudando de religião como se o Deus de lá fosse melhor do que o Deus daqui. Não, todos nós fazemos isso, buscamos fora, mas a bem da verdade, de uma hora ou outra, tanto o Torá, tanto o Alcorão, tanto o catolicismo, como a decodificação, uma hora ou outra faz esse lembrete divino despertar dentro de nós. E aí desenterra essa força que existe. Isso mesmo. Nós buscamos esse lembrete divino, que uma hora ou outra faz a gente despertar. Prova disso é o que está acontecendo hoje, aqui com todos nós. Quando deixamos as nossas casas, deixamos nossos familiares, deixamos o entretenimento da televisão e nos dirigimos até esta casa de paz, de amor e de oração, nós podemos perceber, e eu tenho certeza absoluta na afirmação que eu vou fazer, ninguém veio aqui para arrumar namorada, e nem namorado, tenho certeza absoluta. Tenho certeza também que ninguém veio aqui para fazer negócios, certeza absoluta. Mas tenho certeza absoluta que todos nós viemos em busca de uma conexão com Jesus, de uma ligação com Deus, de uma ligação, conexão com os espíritos amigos, com benfeitores espirituais, com a paz que existe nesse lugar, porque é um local que se busca o bem, e é onde se busca o bem, notadamente vai ser amparado pela espiritualidade maior. Então, todos nós estamos fazendo essa busca, buscando fora algo que possa melhorar dentro da gente, uma força que ela já existe. É dentro de nós. Mais ou menos assim, olha. Quer ver uma parte mais prática? No final do ano, nós fizemos um encontro de casais na Igreja Católica. A Igreja Católica tem esse mesmo trabalho aqui, encontro de casais, são palestras que você tira Chico Xavier e tira Allan Kardec e fala de Jesus, está dentro da Igreja Católica. Aqui vocês leram aí atendimento fraterno. Atendimento fraterno nada mais é do que quando a gente tem uma dificuldade, um problema, a gente tenta dividir essa dificuldade, esse problema. Encontro de casais é a mesma coisa. Quando as pessoas estão com dificuldade no lar, seja ela de um marido difícil, uma esposa incompreensiva, filhos do caminho do álcool, da droga, do tóxico, da criminalidade, do sexo, dificuldade financeira, problema de doença, geralmente as pessoas procuram, num determinado tipo de local, alguma coisa que possa melhorar, confortar, ou que possa trazer uma solução. Encontro de casais é para isso. Reúne-se sábado e domingo, onde as pessoas se reúnem e trocam experiências. Geralmente, sempre, essas experiências acentuadas com um pouquinho de dor. Então, no sábado tem palestra às 9 horas, tem palestra às 10, e no sábado tem palestra depois do almoço, e no domingo se reúne mais uma palestra e confraternização. Muito bem, no sábado, a moça que fez antes de nós, ela fez uma palestra sobre o perdão. E ela foi muito feliz, mas muito feliz mesmo. Ela abordou esse ensinamento do Cristo com muita precisão, porque nós também trazemos uma mítica de que quem perdoa se rebaixa. Nós imaginamos assim, quem perdoa se rebaixa. Jesus disse que não. Jesus dizia que quem perdoa se eleva. Nos recomendou a perdoar até o inimigo, nos recomendou a perdoar até quem nos faz o mal. Então ela foi muito feliz, e no domingo de manhã uma senhora subiu aqui à tribuna para prestar um depoimento.
ela disse assim, olha, eu quero agradecer a vocês e agradecer a Deus. É sempre mais ou menos como a gente sempre está acostumado, habituado a fazer. Agradecer a vocês e agradecer a Deus. Ela dizia assim, olha, eu moro num apartamento de 43 metros quadrados, eu e minha filha de 17 anos, eu tenho meu marido que viaja, ele fica fora a semana inteira. Acontece que há 15 dias atrás eu tive uma discussão muito forte com a minha filha, e nós ficamos sem conversar. Um clima de ódio, um clima de agressividade, num lar de apenas 43 metros quadrados, mãe e filha. Contava ela que ela teve uma dificuldade financeira no ano de 2006, que por 90 dias ela ficou sem dinheiro, dependendo da bondade e da caridade dos outros, e ela sofreu muito. Mas ela enfatizou que o sofrimento de não se relacionar com a filha durante 15 dias, doeu muito mais nela do que aqueles 90 dias que ela passou por dificuldade financeira. Mas veja a explicação de Kardec. Quando nós buscamos esse Deus fora, e muitas vezes são lembretes divinos que a gente alcança em determinados lugares, que nos faz despertar. E ela foi despertada pela palestra da nossa companheira, pela palestra do perdão. Diz ela que no sábado à noite, ela se encheu de esperança, se encheu de força, e de coragem também, e chegou em casa e falou para a filha, filha, vem cá, eu sou tua mãe, você é minha filha, eu te amo, você me ama, nós vivemos juntos, nós não podemos ficar nesse clima de ódio, de agressividade, você para mim e eu para você, vem cá, me dê um abraço. E ela deu um abraço na filha, e a filha abraçou ela, e elas voltaram ao relacionamento de paz, de amor e de alegria dentro daquele lar. Quando nós trazemos para dentro da nossa casa alguém que estava distante, para bem próximo, voltando a alegria, a paz, a felicidade, nós também podemos caracterizar isso como um milagre. Então ela subiu aqui e agradeceu ao encontro, aos organizadores. Tudo bem, até que existe o mérito de quem organiza. E ela agradeceu a Deus. Mas foi ela que tomou a iniciativa. Foi ela que se encheu de coragem. Foi ela que conseguiu ir até o seu inconsciente e fazer jorrar para fora todo aquele conflito interior, todas aquelas recordações negativas, todo aquele sentimento negativo, toda a baixa estima, porque nós buscamos isso, uma maneira da gente proceder essa regeneração, e isso é através da fé. A fé faz isso. O esforço, a determinação, a coragem, a vontade, faz com que a gente busque isso. Por questão de tempo, eu vou falar só de um outro senhor, que ele também usou o microfone, usou a tribuna, e falou assim, olha, ele assistiu a palestra sobre o amor, e a pessoa que falou também sobre o amor, ela também foi muito feliz, porque ela deu uma explicação muito interessante, quando Jesus diz assim, ame a Deus, e ao próximo como a ti mesmo. O ensinamento é esse, ame a Deus, e ao próximo como a ti mesmo. Mas ame a Deus, é esse velhinho, é um homem, é uma pessoa? Não, não, o nosso companheiro foi muito feliz. Ame a Deus quer dizer, goste de você, se ame, tenha amor por você mesmo. Porque se a gente não conseguir gostar de nós mesmos, nós também não vamos conseguir amar o nosso semelhante, de uma maneira mais ampla e mais profunda. Ame a Deus, ame, que a gente goste da gente, do jeito que estamos, aonde estamos e como estamos. Então a pessoa foi muito feliz, e esse senhor assumiu também a tribuna e falou assim, olha, eu trabalho numa empresa faz muito tempo, tenho 56 anos, eu tenho 7 funcionários sob a minha gestão. Eu sou o gerente, eles me obedecem. Já nem são meus funcionários, como trabalham há muito tempo comigo, eles já são praticamente da família, mas são excelentes profissionais. E devido à atual circunstância que o país vem atravessando, veio uma ordem da diretoria para que eu dispense 3.
ele falou assim, nunca passei uma situação tão difícil na minha vida. Ele contava que ele chegava em casa e chorava todos os dias, sendo o sexo masculino e homem. Ele dizia que ele começou a ficar muito triste. Ele dizia que nunca tinha tomado, em 56 anos, um comprimido para dormir. E que ele tomou durante 15 dias o Rivotril para poder dormir um pouco. E, além disso, ele disse que estava muito agressivo, demais, totalmente agressivo e revoltado. Então, ele assistindo a palestra sobre o amor, ame a Deus, goste de você, ele também foi o lembrete divino que ajudou a desenterrar, a despertar dentro dele a seguinte situação e a seguinte interpretação. Ele começou a pensar na capelinha da igreja, ele começou a pensar dele para com ele. Ora, eu ando muito triste, eu ando muito revoltado, eu ando tomando comprimido para dormir, eu ando chorando. E aonde que é que esses sentimentos negativos estão proporcionando para mim alguma ideia, algum caminho para me sair dessa situação? Pelo contrário, ele falou assim, estava me levando a um caminho de sentimento negativo que eu estava me afundando cada vez mais. Sem contar uma outra parte que nós poderíamos até explorar mais, que é a da espiritualidade inferior, que quando acontece isso, eles também começam a influenciar a nossa mente e o nosso espírito. Então, ele também começou a imaginar, a pensar, e ele chegou à conclusão que depois que ele raciocinou, ele conseguiu ter uma ideia muito melhor de como resolver aquela questão. E disse que colocou em prática e deu tudo certo. Foi uma redução da jornada de trabalho e todos ficaram trabalhando. Mas ele também agradeceu a Deus. Não, agradeceu a ele. Foi ele que conseguiu fazer essa remodelação, essa interpretação diferente na mente dele. Uma hora ou outra acaba despertando dentro de nós. Eu estava contando para o Abilinho que a gente fez um trabalho numa outra casa, aí o dirigente da Associação Antialcoólica assistiu a palestra sobre a fé e pediu para a gente fazer um encerramento na Associação Antialcoólica. Eram 30 que começaram e somente 15 deu o depoimento que conseguiu superar. Deixaram de ingerir bebida de álcool. 15 conseguiram, os outros 15 não. Como se explica isso? É Deus? Não, é a pessoa. Alguns foram mais fortes, se fortaleceram, conseguiram vencer, conseguiram superar aquela dificuldade. Os outros não conseguiram. O espírito de Narcisa, no capítulo 42 do livro Nosso Lar, ela é muito clara. Quando ela fala assim que o medo bloqueia os nossos sentimentos, o medo bloqueia a nossa felicidade, o medo bloqueia a nossa prosperidade, o medo bloqueia todos aqueles projetos que nós temos na mente. Diz ela no capítulo 42 que o medo é essencial, um pouquinho de medo é bom. Você não vai ficar andando numa periferia da cidade 2, 3 horas da manhã sozinho. Não, de maneira nenhuma. Há um certo medo, há um certo receio, isso é bom, isso nos defende, nos ajuda. Mas ela diz que o medo ele tem que ser 30%, 20%. Nós precisamos também colocar a ação naquilo que nós desejamos, naquilo que nós queremos, naquilo que nós estamos sonhando. É preciso acionar essa força, essa energia, esse Deus, esse poder criador que existe dentro de nós. Ela diz que nós podemos ter 15 anos, ou 30 anos, ou 45, ou 60, ou 75, mas que todos nós já passamos por muitas dificuldades na vida, e nós vencemos, e nós superamos. Se você tem 15 anos, diz ela, você aprendeu a gatinhar, depois você aprendeu a falar, depois você aprendeu a caminhar, depois você aprendeu a ler, escrever, e aprendeu a ter uma profissão, e isso exigiu esforço, dedicação. E se porventura nós tenhamos aí 30 anos e somos casados, e temos lá 2 filhos, temos uma casa própria e um carro, nós também temos que entender, compreender que não foi dado isso de presente por uma pessoa para nós. Ora, a tua esposa, o teu marido, foi dado de presente? Não, fomos nós que conquistamos, nós que começamos a namorar, nós que
Fizemos os filhos, nós que compramos o carro, a prestação, nós que compramos a casa também, a prestação, nós que constituímos família. Isso foi fácil? Não, também foi com dificuldade. Tivemos problemas, tivemos obstáculos e vencemos. Ué, por que parar agora? Por que estacionar na dificuldade? Por que se conformar com o problema? Por que a má vontade? Por que ficar parado nessa dificuldade e achar que não consegue, que não dá certo, que Deus está distante, que parece que a vida não tem mais rumo, não tem mais sentido? Não, não. Ela completa, fechando o capítulo, dizendo que quando ficamos focados somente no obstáculo, somente na dificuldade, quando focamos o nosso pensamento, o nosso espírito somente no problemas, nós estacionamos, porque só vemos a dificuldade, só vemos o lado negativo. Diz ela que nós precisamos focar também no que pode proporcionar se a gente conseguir realizar aquele projeto. Isso, sim. Ela diz que nós precisamos mudar o foco. Do lado da onde Jesus costumava ficar, tinha um povoado e o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, 15, conta a história da mulher hemorroísa. Hemorroísa é uma palavra que vem de hemorroida, e hemorroida quer dizer sangramento. Lá tinha uma moça que nos seus 18 anos, ela foi acometida por esse sangramento, e se isso já causa mal-estar no sexo feminino 2 ou 3 vezes no mês, 2 ou 3 dias no mês, imagina essa moça que ficou por 12 anos. O sangramento não se estancava, não parava. E quando isso acontece com a gente, nós também ficamos revoltados, nós ficamos tristes. Quando surge uma dificuldade, um início de doença, nós também ficamos assim. E ela também ficou. Ficou agressiva, ficou triste, ficou revoltada. Mas ela também teve o despertar por intermédio da mãe. A mãe sugeriu para ela que abraçasse o trabalho. E ela buscou no artesanato, virou artesã e começou a trabalhar, e isso foi começando a ficar um pouco distante da preocupação. Foi eliminando aquela dificuldade. E aí ela começou a buscar. Buscava aqui, buscava lá, uma planta aqui, uma outra planta lá, um remédio aqui, um remédio lá. Os recursos naqueles tempos eram muito parcos da medicina, mas ela nunca desanimou. Sempre buscando, sempre se esforçando, buscando aqui ou buscando ali. Até que um dia, o lembrete divino apareceu. Ela ouviu falar de Jesus. E ouviu falar que Jesus ia deixar Cafarnaum e ir em direção a Jerusalém. Teria que passar pelo povoado que ela morava. Cedinho, ela plantou na encruzilhada e ficou esperando o Mestre Jesus. Mas, quando Jesus passava, tinha sempre um grupo de pessoas rodeando ele. E ela teve dificuldade de chegar até Jesus. Mas ela, com muito esforço, com muita coragem, com muita determinação, com muita dedicação, com muita vontade, ela foi pedindo licença, licença, e conseguiu tocar a pontinha do dedo na túnica bem alva de Jesus. Quando ela toca, Jesus, que tinha uma sensibilidade muito forte, ele diz a Pedro: Pedro, quem me tocou? Pedro olhou para Jesus e falou: Mestre, estás brincando comigo? Tem pelo menos umas 15 pessoas te tocando. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, de mim saiu virtude, senti muita energia, senti muita força. Aí quando Jesus fala assim, ela olha para Jesus e fala: Mestre, fui eu que te toquei, e o meu sangramento estancou, parou, muito obrigado. Jesus olhou para ela e falou assim: não me agradeça, eu fui apenas o instrumento. Kardec coloca como lembrete divino no capítulo 19. Eu fui um lembrete, fui um instrumento. A tua fé te curou, a tua determinação, a tua vontade. Allan Kardec, no livro A Gênese, ele é muito claro. Toda cura que nós almejamos para nós é um processo de autocura. Ou seja, tem que ter 50% da participação da nossa parte. Porque Kardec é claro. E também Carlos Rizzini, no livro Evolução para o Terceiro Milênio, ele diz assim que das 34 curas
que existe no Evangelho, em nenhuma delas Jesus derrogou as leis divinas. Em nenhuma delas Jesus fez algo que contrariasse as leis de Deus. Então ele é claro quando ele diz, é preciso haver receptividade, é preciso a gente querer, é preciso buscar. Jesus foi claro, bate na porta, mas não bate uma vez só não, às vezes ela não abre na primeira vez, bate 2, 3, bate que a porta te abre, busca, mas não busca uma vez só não. Se eu estou almejando um emprego, eu preciso distribuir currículo hoje, amanhã, depois da manhã, semana inteira, o mês inteiro, e não ficar deitado, dormindo em casa, aguardando que o empresário vai até na minha casa, bater a minha porta e dizer que tem um emprego para mim. Jesus dizia, busca e achareis, pode bater, que a porta vai abrir. Jesus foi claro, ele falou assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, tenha fé, acredite em você, porque eu também tive dificuldade, mas eu venci o mundo. Jesus foi claro quando ele disse assim, olha, quem me seguir, jamais andará nas trevas, seguirá sempre por um caminho de luz. Eu sou a luz do mundo, me siga. Mas essa porta para Jesus, ela não abre de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. Nós temos que tomar decisão, é do nosso coração para fora, é assim que essa porta se abre. Allan Kardec encerra esse assunto do capítulo 19, quando no finalzinho ele diz assim, se todos nós, os encarnados, tivéssemos consciência, se todos nós tivéssemos conhecimento dessa força, dessa energia, desse poder criador que trazemos dentro de nós, e se usássemos essa força, essa energia a nosso favor, a nosso benefício, nós também poderíamos fazer o que lá atrás eles chamavam de milagres, mas que nada mais é do que o próprio desenvolvimento das nossas forças interiores. Seria muito bom pensar nisso, seria muito inteligente. Existe muita sabedoria em quem conseguir se conectar com o seu interior. Nós vamos perceber que nós somos muito mais do que esse corpo físico. Nós vamos perceber que nós podemos muito mais. Nós vamos perceber que nós sabemos muito mais. E tem uma vantagem, não precisa pagar nada, isso é de graça. Desejo a todos que a partir de hoje possamos estar mais com Jesus, olhar mais para Jesus, e quem sabe amanhã, no amanhecer de um novo dia, todos nós possamos despertar com essa força interior, essa energia, como sendo a nossa principal companhia. Tenho certeza que assim vai ser, assim será, e que assim seja.